Muitas coisas que a gente não vai abordar nesse vídeo, nós já abordamos no vídeo anterior. E eu não quero ficar me repetindo aqui. No vídeo anterior a gente deixou bem claro que a responsabilidade principal do que aconteceu é do Lula, porque é mesmo, tá? É do Lula e de seus articuladores. A reunião final, ela deveria ser apenas um momento de finalizar o processo. Olha, já acertou, vai ser o Messias, o ministro do STF, já tem essa quantidade de votos, pode haver uma traição, mas se houver a traição nós temos isso aqui de gordura, então tá tudo certo. Isso não aconteceu, não aconteceu. Então eles foram para a reunião sem ter uma certeza absoluta do que seria o resultado para apenas consolidar o resultado da reunião. Não foi feito isso. Então houve esse erro. Então isso tudo nós já abordamos no vídeo de ontem, trouxemos detalhes, trouxemos uma série de elementos, e nesse vídeo de agora nós vamos abordar um fator principal dessa história que foi sim o Alcolumbre. O Alcolumbre foi responsável sim. Nós também trouxemos esse elemento no vídeo de ontem, mas depois disso surgiram algumas outras questões. Inclusive, houve a captação de um áudio em que o Alcolumbre ele antecipa o resultado da votação. A própria CNN colocou todos os veículos, mas a CNN foi a primeira a colocar a reportagem que eu quero trazer agora para você. Importante destacar um momento bastante marcante que aconteceu segundos antes do encerramento da votação, segundos antes do resultado ser divulgado no telão e quando todos ficamos sabendo o resultado daquela votação no plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele deixou o microfone aberto e foi possível ouvir o que ele sussurrou ao líder do governo, Jacques Wagner. A derrota de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. E perdeu de 8. Exatamente, ele perdeu por 8 votos. Você vê que o Alcolumbre deixa bem claro, eu acho que vai perder por 8. E de fato perdeu por 8. Então o Alcolumbre, esse sabia sobre o resultado, ele sabia o que estava acontecendo. E não sabia Lula e seus articuladores. Você percebe que o Alcolumbre conversa com Jacques Wagner. E o Lula, ele está cercado por pelo menos uns 20 Jacques Wagners. E quem são esses Jacques Wagners? Eles são políticos da velha guarda do PT. Um pessoal que é completamente analógico, eles não entendem o que é o movimento digital, eles nunca vão entrar num canal como esse, eles nunca vão ver um comentário seu aqui no canal, eles nunca vão ler, eles nunca vão saber o que você pensa. Então eles são 100% analógicos. Eles se fizeram dentro da política de fisiologismo, e aí a gente sabe que é aquela questão de barganhar verba, de barganhar cargo. Eles se fizeram dentro dessa política, e a política que a gente tem hoje não é mais essa. Desde quando o Centrão tomou conta do governo Bolsonaro, que isso acabou. O Centrão entra no governo Bolsonaro exatamente para cuidar sobre aquilo que era o principal problema do Centrão, que era o baixo clero não participar das ações políticas, porque esses Jacques Wagners aí, eles negociavam com as lideranças. E as lideranças negociavam com o baixo clero. Então era um jogo. Vai lá, o líder do governo conversa com a liderança e oferece verbas e cargos para a liderança vai para o baixo clero e fala, olha, eu vou liberar alguma coisa para você, algum cargo e tudo mais. O baixo clero vota junto, em bloco, junto com a liderança detém esse bloco de votos e ela devolve para o governo aquilo que eles haviam articulado. Isso deixou de existir por completo, porque o que ocorre hoje é a parlamentarização das verbas do executivo. O dinheiro do executivo não é mais do executivo, então o executivo não tem mais gerência sobre as suas próprias verbas. O que ele pode mais ou menos decidir? Eu libero ou não libero?
Mas ele não pode dizer, eu vou fazer essa ação ou aquela ação, eu tenho esse projeto de governo, aquele projeto de governo, então eu vou trabalhar em cima desse projeto, então eu preciso de liberação de voto para liberar isso aqui. Não existe mais isso. Eu não estou dizendo que isso é bom, não, eu estou dizendo que isso é terrível. E, aliás, esse tal presidencialismo de coalizão também não é bom. A política estava errada antes, quando havia essa troca de cargos e verbas por apoio, e está errada hoje, quando o Centrão e o Baixo Clero tomaram conta do dinheiro das verbas do Executivo. E aí a gente vê a extrema-direita falando que, esse é o sistema. E para a extrema-direita, o sistema é o Alexandre de Moraes, o sistema é o PT, é a esquerda. Esse é o sistema para a extrema-direita. Não. Está errado também. O sistema é exatamente esses blocos do Centrão que tomam conta de verbas do governo, do Executivo, vamos colocar melhor dizendo, e essas verbas do Executivo vão para os seus currais eleitorais sem o menor critério. O sistema é o Centrão. E quem fez o Centrão ter esse poder que tem hoje é exatamente Bolsonaro e o bolsonarismo. O Bolsonaro deixou uma herança maldita, maléfica, que foi exatamente orçamento secreto, emenda PIX, o avanço do baixo clero e também, logicamente, das lideranças sobre as verbas do Executivo. E a gente virou refém. Então, veja bem, não existe mais isso, não existe mais aquela coisa de você conversar com a liderança, dar cargos, para que depois você possa ter ali um bloco que vota junto com você e vai... Não existe mais isso, gente. Acabou. E se você vai olhar no Senado, o Senado tem 9 governistas ali. Quando muito você coloca 11 ou 12 governistas, mas aí já é exagerado, tá? Mas vamos colocar que sejam 12 governistas no universo de mais de 81. Então é impossível você conseguir fazer alguma coisa ali. E aí você tem um Alcolumbre, que é um sujeito que sabe tudo o que acontece nos corredores do Senado, e esse cara passa a ter um poder descomunal. Mas é importante você entender por que ele fez essa articulação e aonde se concentra esse poder dele. Eu vou explicar isso para você depois de colocar mais esse vídeo aqui mostrando como que foi a articulação do Alcolumbre por baixo dos panos. Dá uma olhada nesse vídeo, que ele é importante, que ele mostra essa articulação, sempre pedindo para você dar um like no vídeo, seu like é muito importante, e faça a sua inscrição aqui no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Dá uma olhada nesse vídeo para você entender essa articulação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalhou intensamente e na surdina para derrubar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A articulação foi mais intensa na última semana e ainda ontem ele confidenciou um senador que Messias teria apenas 33 votos favoráveis, quase acertou em cheio. Messias teve 34 votos a favor. O placar surpreendeu completamente os governistas, que falavam em 45, 46 votos a favor. Messias precisava de 41 votos para ser aprovado. Como a votação é secreta, Alcolumbre conseguiu traições ao governo em partidos como Republicanos, União Brasil, PSD, Avante, entre outros. O presidente do Senado nega as articulações, mas ele já vinha contrariado com o governo desde que o seu preferido, Rodrigo Pacheco, foi preterido pelo presidente Lula. A rejeição a Messias tem duas finalidades. A primeira é passar um recado do Senado Federal ao próprio Supremo Tribunal Federal. A ideia é que o Senado tinha que dar uma resposta, a sociedade brasileira demandava essa resposta por causa do caso do Banco Master e das ligações dos ministros do Supremo com esse caso. Também havia essa sensação de que o Senado não podia mais sustentar, segundo os senadores, a hipertrofia do Supremo e o perfil dos indicados de Lula, que são escolhidos pelo presidente por sua afinidade e por serem da sua confiança pessoal. A segunda é que Alcolumbre queria dar um recado ao próprio Lula por ter sido
preterido e por ter sido contrariado. Nesta quinta-feira vai ter a votação da dosimetria, do veto do presidente Lula, a redução de penas aos condenados do 8 de janeiro e a expectativa é de uma derrubada parcial do veto. Uma segunda derrota para o governo em 2 dias. E também os operadores políticos já estão tentando entender qual vai ser o impacto da derrubada da indicação de um ministro do Supremo, algo que não acontecia desde Floriano Peixoto, para as eleições de outubro. Existe um pequeno problema nessa análise aqui do Estadão, que eu quero trazer aqui para você o ponto principal. Ontem, o que nós vimos foi um comportamento do Messias que mais parecia ser um pastor evangélico do que um candidato ao STF. Durante muitos momentos ali, ele deixou bem claro essa postura evangélica dele, de ser cristão e tudo mais. O tempo todo ele falou sobre religião. E esse é um problema grave, porque se nós estamos falando de Estado laico, aquilo ali já é uma demonstração de grande preocupação para muitas pessoas, falando que história é essa. Nós tínhamos um sujeito que foi o André Mendonça, indicado para o STF justamente por ser terrivelmente evangélico, e nós temos um sujeito indicado pelo Lula que quer se colocar mais evangélico do que um terrivelmente evangélico. E aqui é que está o grande ponto. Existe uma grande probabilidade do Messias ter sido orientado nessa sabatina pelo próprio André Mendonça. O André Mendonça, ele se colocou como um aliado de primeira hora do próprio Messias, para além até daqueles que são, como o Zanin, como o Dino, que são indicados recentes do próprio Lula. E tem um motivo para isso. O André Mendonça precisava de forças, precisava de mais nomes para dar suporte ao que ele está fazendo agora em relação ao Banco Master, que vai se voltar contra ministros do STF e contra o próprio Alcolumbre. Entenda uma questão importante. Quando o Alcolumbre percebeu que ele estaria dando suporte para um sujeito que poderia se voltar contra ele lá no STF e que poderia dar suporte a alguém que é o principal algoz, que é hoje, agora está sendo o André Mendonça, o seu principal algoz, ele resolveu unir o útil ao agradável. Ele falou, olha, eu vou fazer uma afronta aqui ao Lula, mostrar para o Lula que eu tenho poder, e ao mesmo tempo eu vou eliminar alguém que pode me ferrar lá. Porque é importante você saber, o Alcolumbre, com essa situação do aporte do estado dele, do Amapá, no Banco Master, ele é um sujeito que pode ser preso até em função dessas ações, as ações do Banco Master em suporte, que a gente vai colocar de maneira bem clara, o Amapá foi um dos estados que mais jogou dinheiro no Banco Master. Então, o Alcolumbre está até aqui, ó, até aqui envolvido nessa situação do Banco Master. Então, numa hora como essa, ele falou, peraí, é assim? Eu vou ter um apoio indireto até dos reais agentes políticos do STF, que são ministros que agora estão com alguns problemas, e também vou conseguir eliminar esse poder todo desse ministro que está surgindo agora aí contra mim. Você consegue entender o que está por trás? Que, infelizmente, essas análises não chegam até os grandes veículos, porque existem uma série de interesses aí nesse jogo que fazem com que eles tenham que ficar quietinhos. Mas aqui existe uma situação clara. Ficou claro isso. A atuação do André Mendonça ajudou para que pudesse ferrar de vez com essa indicação do Lula ao STF. Lembrando, mais uma vez, que o próprio Messias poderia renunciar à sua candidatura, se ele tivesse a certeza que o próprio Alcolumbre teve de que ele não seria aprovado. O próprio PT e, de certa forma, os articuladores do PT poderiam não colocar a votação para esse momento, poderiam esperar até um pouco mais,
para que todo esse desgaste, na verdade, se recaísse sobre o Alcolumbre. A gente poderia esperar, inclusive, algumas delações que estão demorando um pouco, a delação do Vorcaro, a delação do responsável pelo Banco de Brasília. Muita coisa poderia acontecer, mas nada disso aconteceu. Foi todo mundo como cavalo desembestado, como a gente fala no interior, com tudo para cima dessa jogada fracassada, e Alcolumbre aproveitou tudo isso, aproveitou todo esse momento para fazer uma articulação que agora se sabe, foi uma articulação na surdina, como diz a repórter, foi uma articulação que se intensificou nessa última semana e nesses últimos 2 dias, e foi uma articulação bem sucedida. Eu espero que isso tenha feito você entender um pouco mais, de maneira mais profunda, essa situação horrível que aconteceu ontem e que até agora a gente está vendo o governo lamber as feridas, né, porque o estrago foi gigantesco. É claro que a gente tem que levar em consideração que isso não significa nada do ponto de vista de voto, não significa nada do ponto de vista de uma mudança substancial do que vai ser as eleições, mesmo porque o Flávio Bolsonaro, covarde que ele já fez questão de tirar o corpo fora, porque ele sabe que essa eleição, a não indicação do Messias pode afetar também a eleição dele, tanto que ele agiu até tirando o corpo fora, ele fez uma declaração a respeito disso que desagradou os próprios bolsonaristas. Se você não viu a declaração, vou colocar o trecho dela aqui para você. Repórter, nos deve uma costura política do próprio Alcolumbre, não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra, e quem me perguntou foi isso que eu falei, não corri atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. E qual que é o motivo do Flávio colocar uma declaração dessa, dizendo, olha, não tem nada a ver com isso, e sendo colocado como covarde até pelos seus apoiadores? É porque isso implica nessas questões todas de Banco Master, e implica também num superpoder que está agora na mão do Alcolumbre, e que num dado momento o próprio Alcolumbre pode usar esse superpoder contra ele mesmo, contra o Flávio Bolsonaro. E colocar esse poder 100% no Alcolumbre e deixar o desgaste 100% para o Alcolumbre é uma forma dele nadar. O Flávio Bolsonaro é o mais malandro dos filhos, tá? É o mais malandro dos filhos. E o que ele quer é nadar em águas tranquilas. Tá tudo tranquilo, ele tá dançando, ele tá fazendo dancinha. Tá tudo certo, ele quer fugir de rolo. Então, ó, não tem nada a ver com isso aí é coisa deles lá. Ou seja, isso é um problema do Alcolumbre, vai brigar com o Alcolumbre lá, não vem pra cima de mim, não. Então, veja bem, é o Alcolumbre que chamou para si toda a responsabilidade com esses motivos que eu estou colocando aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, coloque aqui o comentário sobre o que você pensa a respeito desses Jacques Wagners, que não vão ler o seu comentário aqui, porque eles são analógicos, eles não conhecem o que acontece na política digital, eles não reconhecem o que acontece com a extrema-direita nas redes sociais, eles não estão percebendo o que está acontecendo, mas eu quero que você coloque o seu comentário aqui sobre essa necessidade também de renovação da esquerda e do próprio PT. Não se esqueça de, além de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Temos agora um período de feriado, né, que amanhã é feriadão, sexta-feira, sábado, domingo, temos 3 dias. Nesses 3 dias você tem tempo suficiente para você avaliar de maneira muito objetiva a respeito dessa escola de negócios e a oportunidade que ela vai dar para você fazer agora um bom negócio, para você ter a oportunidade de entender e trabalhar na profissão do futuro. Você vai trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Nesse final de semana, muitas pessoas vão aproveitar ali 2, 3 horas do seu tempo livre para trabalhar um pouquinho com o celular. É um trabalho, tá? Você precisa se dedicar. Mas você se dedicando, você tem R$300 todo mês, R$500, você pode ganhar inclusive em dólar. Você ganha em dólar, trabalhando todo mês.
tá bom? Tá aqui o nosso endereço, o nosso endereço aqui para essa escola de negócios está aqui no primeiro comentário fixado. Só você entrar aqui nos comentários, está lá o primeiro comentário, renda extra, clica lá na frente, só você clicar e você vai ter todas as informações, sou eu mesmo que explico tudo para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.